Sabe aquela situação chata que acontece de repente, um sangramento no nariz? Para muita gente, não passa de um susto, um incômodo, mas às vezes pode ser um sinal de alerta. Hoje, a gente vai entender direitinho a diferença entre uma coisa e outra e descobrir quando um sangramento nasal deve, de fato, gerar preocupação. E olha só, isso é muito mais comum do que se imagina. Pensa que até 60% de toda a população vai passar por isso pelo menos uma vez na vida. É, bastante gente. Mas a pergunta de US$ 1 milhão é sempre a mesma, né? Isso é só um inconveniente bobo ou é um motivo real para se preocupar? Para responder essa pergunta, a gente precisa dar um mergulho na anatomia do nariz. É entendendo como ele funciona por dentro que a gente consegue separar os dois tipos principais de sangramento. E claro, tem um nome técnico para isso: epistaxe. O mais importante de saber é que ela pode ser anterior, ou seja, na parte da frente do nariz, ou posterior, lá no fundo. E essa localização, ela muda tudo. A grande maioria dos casos, mais de 90%, acontece bem aqui, na parte da frente. Essa área, chamada de plexo de Kisselbach, é um verdadeiro emaranhado de vasinhos de sangue bem superficiais, por isso que é tão fácil sangrar. Então, aqui a gente vê o resumo da ópera. O sangramento anterior, o da frente, é aquele incômodo que quase todo mundo conhece e que geralmente para sozinho. Já o posterior, o que vem lá de trás, é o alarme. É bem mais raro, mas pode ser bem mais sério, com o sangue indo para a garganta. Certo, então vamos focar primeiro nos sangramentos mais comuns, os anteriores. O que geralmente causa eles? Na maioria das vezes, os culpados são coisas do nosso dia a dia, sabe? O ar seco do ar-condicionado, uma crise de rinite ou até aquele hábito que muita gente tem de cutucar o nariz. Tudo isso pode irritar a mucosa e fazer um vasinho romper. Ok, mas e quando a história é outra? Vamos agora para situações que podem indicar um problema um pouco maior. Porque sim, às vezes o sangramento no nariz é um recado do corpo. O uso de alguns remédios como anticoagulantes ou certas condições de saúde, como problemas de coagulação e até hipertensão, podem não só aumentar o risco, mas também a gravidade do sangramento. É aí que um problema simples vira um sintoma que precisa de atenção. Tudo bem. Então, imagina a cena. O nariz começou a sangrar. E agora? Qual é o jeito certo de agir em casa na hora? Olha, o protocolo de primeiros socorros é bem eficaz e tem 3 passos bem simples. Primeiro, assoar o nariz de leve, só para tirar algum coágulo. Segundo, apertar com firmeza a parte macia do nariz e inclinar o corpo para frente. E terceiro, segurar essa pressão sem parar por uns 10 a 15 minutos. E essa parte de inclinar para frente é crucial. É um erro super comum jogar a cabeça para trás. Fazer isso só faz o sangue descer pela garganta, o que não é nada bom. Então lembre-se, queixo em direção ao peito. Agora, um ponto de atenção. Se mesmo fazendo tudo isso o sangramento não parar, ou se ele for muito, muito forte desde o começo, isso pode ser um sangramento posterior. Aí não tem jeito, é sinal de que está na hora de procurar um médico. No hospital ou no consultório, as ferramentas são outras, claro. O médico pode fazer uma cauterização, que é basicamente queimar o vasinho para ele parar de sangrar, ou um tamponamento nasal, que é colocar uma espécie de algodão ou balãozinho dentro do nariz para fazer pressão e estancar o sangue. Então, para a gente fechar as ideias, o mais importante é saber que a maioria dos sangramentos é do tipo incômodo, da frente do nariz. O tipo alarme, ou posterior, é raro, mas precisa de médico. E claro, saber o procedimento correto de primeiros socorros, apertar, inclinar para frente e segurar. E é isso. Desvendamos a epistaxe. Entender o que acontece por trás de algo tão trivial e, principalmente, saber como agir, pode transformar a ansiedade em calma e controle. Fica a pergunta: que outra parte do nosso corpo a gente deveria explorar e entender melhor?